Muito boa tarde, crianças. Que alegria poder estar aqui de novo com vocês. A tia Vinda fica triste, né, de não poder estar presencialmente com vocês, mas fica muito feliz de poder ter essas tardes aos sábados juntinho com vocês, né? Não é da forma que nós gostaríamos, mas a gente não pode parar de falar da palavra de Deus, de aprender da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Então a gente continua falando através dos nossos vídeos, né, das nossas aulas online. Para começar essa aula, eu vou pedir para vocês colocar a mãozinha no coração de vocês. A gente vai pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que a palavra dele toque aos nossos corações. Deus, na tua presença nos colocamos nesta tarde. Deus, nós te louvamos pela tua presença maravilhosa em nossas vidas. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo sustento que o Senhor tem dado às nossas vidas, nossas famílias, pela nossa saúde. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos nesta tarde que o Senhor fale aos nossos corações. Paizinho, que a tua palavra penetre, Senhor, nos nossos corações, que encontre ser uma terra fértil, onde possa dar frutos. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá começar a nossa aula? Quem se lembra do que nós estamos falando, o que estamos aprendendo? Vocês se lembram? Nós estamos aprendendo sobre princípios bíblicos. São princípios, ensinamentos, orientações que Deus deixou na Bíblia para que nós possamos, que nos ajudam, na verdade, e nos orientam a distinguir, a entender, a compreender, a ver o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então ajuda a gente a diferenciar isso e fazermos as nossas escolhas. É óbvio que a Bíblia nos orienta para que nós dá todos esses ensinamentos para que possamos fazer as escolhas certas, corretas, que trazem frutos para a nossa vida, que traz paz e alegria. Então, nós estamos aprendendo sobre princípios bíblicos. E dentro desses princípios bíblicos, que são 7, nós já aprendemos 2, que foi caráter. Lembra que nós precisamos buscar em Deus, na palavra de Deus, para termos o caráter de Jesus Cristo, sermos parecidos com Jesus. E também nós aprendemos, ou estamos aprendendo, na verdade, sobre a soberania de Deus. Lembra o que é soberania? Soberania trata-se de ter todo o poder. Fala que Deus tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E também tudo que existe hoje, porque Deus tem abençoado, Deus tem prosperado, Deus tem sustentado. Se estamos aqui hoje é porque Deus permitiu que assim fosse. Na semana passada, nós aprendemos ainda sobre a soberania de Deus, sobre o nosso Deus, que ele é um Deus onipotente, um Deus poderoso, muito forte. Ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Aprendemos também que Deus é um Deus onipresente. Ele está presente em todos os lugares. E também aprendemos que Deus é um Deus onisciente. Vocês lembram o que é onisciente? É um Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe palavras que nós desejamos falar. Antes mesmo de nós falarmos, ele já sabe, ele já conhece, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. Legal isso, né? Deus está conosco em todo o tempo. Ele que nos formou, ele que nos criou. Antes mesmo de nós termos existido, Deus já tinha uma história a nosso respeito. Muito bem. Se você não assistiu a aula na semana passada, eu convido você a assistir aqui no YouTube, no nosso canal, a aula da semana passada, para aprender um pouquinho mais sobre esse Deus. E nós aprendemos sobre a onipresença, onipotência, onisciência de Deus através da história de Esther. Então, confira lá. E hoje nós vamos continuar falando sobre a soberania de Deus. Mas nós vamos falar sobre soberania, mas
pessoas que representam a autoridade de Deus aqui na terra. Isso mesmo, vocês sabiam que Deus permitiu pessoas, levantou pessoas, escolheu pessoas para serem autoridades que representassem Ele aqui na terra. É isso mesmo. Então, toda autoridade que existe aqui na terra foi permissão de Deus. E aí você vai perguntar, mas o que é autoridade? Bom, quando nós falamos nesse sentido de autoridade, são pessoas que elas têm poder, não mesmo o poder de Deus, porque só Deus, Ele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Mas foram dadas, Deus deu a elas o poder de decisão, de dar ordem, de colocar ordem nas coisas. Então, essas pessoas, elas não estão acima de Deus, elas estão abaixo de Deus. Deus, Ele é todo poderoso e Ele escolheu pessoas para ser autoridades abaixo dele. Ele permitiu pessoas, ele escolheu para que desempenhasse, para que fizesse acontecer a autoridade, a ordem aqui na terra. E vamos lá. Quais são os exemplos de autoridade que nós temos aqui na terra? Alguém sabe? É difícil? Vamos pensar em pessoas que têm poder aqui na terra. E quando a tia fala de poder, não é poder de dinheiro, de sucesso. Pessoas no sentido que a tia falou, que elas têm o poder de decidir coisas, de organizar, de dar ordens, de criar leis. Vamos lá? Nós temos aqui na terra uma pessoa, aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem o quê? Presidente da República. Tem lugares que ainda tem reis, tem lugares que são ministros, enfim. Mas aqui, por exemplo, aqui a gente tem o presidente da República. Isso mesmo. Ele é uma autoridade de Deus aqui no nosso país. Deus permitiu que o presidente da República, ele desempenhasse autoridade no nosso país. Quem mais que nós temos aqui? Nós temos também os professores. Vocês sabiam que os professores, eles são autoridades na sala de aula? Isso mesmo. Então, quando o professor pede para ficar quietinho, quando o professor fala que não é para fazer bagunça, que tem que fazer lição, que tem que fazer lição de casa, que tem que... Exatamente, tem que fazer lição de casa, tem que ficar quietinho, a gente tem que obedecer, porque ele é a autoridade naquela sala. Mas uma autoridade que desempenhada naquele momento, para aquela função, que é o quê? De educar, né? De ensinar, de ajudar a ensinar a escrever, ensinar sobre história, geografia, ciências, matemática. Então, ele é uma autoridade também. Que autoridades nós temos mais além do presidente, do professor? Nós temos na cidade os prefeitos, nós temos governadores, nós temos os juízes. Juízes também é uma autoridade, sabia? A gente tem que se portar de uma forma diferente quando a gente vai falar com o juiz. Não é assim, e aí, beleza? Não, ele é uma autoridade quando ele está num tribunal. Quem mais? Nós temos os policiais, eles são autoridades. Nós temos também ministros, a gente tem governadores, deputados. Eles têm autoridade sobre aquilo que eles foram chamados para fazer. Nós temos também nosso pastor. Isso mesmo, vocês sabiam que o pastor, ele é escolhido por Deus e ele é uma autoridade que representa Deus aqui na terra? Isso mesmo, o pastor, ele tem a função de nos ensinar o caminho da verdade. A palavra de Deus. É muito importante isso, não é verdade? Assim como Jesus veio aqui e ensinou a palavra de Deus, nós tivemos vários profetas na Bíblia que também falaram da palavra de Deus, sacerdotes. Muito bem, nosso pastor, ele é uma autoridade espiritual. O que é? Que nos leva a aprender a caminhar nos caminhos de Deus. Quem mais nós temos de autoridade bem pertinho da gente? Nós temos os nossos pais.
É isso mesmo. Vocês sabiam que o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, a titia, o tio são autoridades na nossa família? É isso mesmo. A vovó e o vovô é uma autoridade maior, né? Quando a gente olha na família, é uma autoridade maior que o papai e a mamãe. Depois a gente tem o papai e a mamãe, não é verdade? Mesmo o papai e a mamãe, depois de adultos, eles têm que respeitar a autoridade da vovó e do vovô. É isso mesmo. Os pais, eles também são autoridades escolhidas por Deus para representar Deus aqui na Terra. Porque o papai e a mamãe, eles também têm a função de nos ensinar, de ensinar o caminho de Deus. Legal isso, né? Então hoje a gente vai falar sobre as autoridades, o respeito sobre as autoridades que Deus deu a nós aqui na Terra. É isso mesmo. Jesus, ele nos ensinou sobre a autoridade, sobre o respeito à autoridade. E isso a gente vai ver lá em Mateus, capítulo 17, versículo 24, em que Jesus, em determinada ocasião, vocês vão poder ver essa história na semana, tá? A tia vai falar rapidinho, que uma pessoa foi cobrar impostos dele. Bom, Jesus foi lá e pagou esses impostos, mesmo não precisando. Não era obrigatório Jesus pagar aquele imposto. Mas Jesus, ele pagou para nos ensinar que nós devemos respeitar as autoridades, as regras dadas pelaquela autoridade, por aquele rei. Naquela época, de Jesus, eram reis. Então, Jesus nos ensinou que nós devemos respeitar a autoridade. E isso não importa se naquela época os reis, na época de Jesus, eram muito maus, mas não era só por isso que Jesus ia deixar de obedecer, né? Ele ensinou que nós devemos obedecer às autoridades. E está escrito lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1, o seguinte. O título já é assim: obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades, todos vocês, ou seja, todos nós. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Então, todas as pessoas que ocupam esses cargos hoje, essas funções, foram permitidas por Deus. Deus permitiu que elas ocupassem esses lugares de autoridade. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus, que os ordenou, e quem age desse modo serão condenados. Então vamos entender? Então a tia leu lá em Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz que nós devemos obedecer às autoridades. Todos nós devemos obedecer às autoridades. Todas essas autoridades que a tia falou para vocês. Então, existem outras, né? Em cada lugar a gente tem uma autoridade que tem a função de colocar ordem, de pôr regras naquele lugar. Então, é muito importante nós conhecermos as autoridades e obedecê-las, conforme está escrito na Bíblia. Porque se a gente não obedece, a gente está o quê? Desobedecendo a Deus. Mas a gente tem que obedecer tudo que essas autoridades elas nos mandam fazer? Será que todas essas autoridades elas estão em obediência à palavra de Deus? Será? Vamos lá. Quem se lembra da história de Esther que a tia contou na semana passada? Se você não assistiu a aula da semana passada, pode ser que se você nunca ouviu a história de Esther, você não vai saber. Mas aí eu peço para que vocês leiam o livro de Esther ou assistam às aulas também. Lá na história de Esther, vocês se lembram do primo de Esther chamado Mardoqueu? Aquele primo que cuidou de Esther como sendo sua filha. Lembra-se de uma situação que Mardoqueu ele trabalhava no palácio do rei. E lá no palácio do rei, o rei escolheu uma pessoa para ser seu braço direito, ou seja, uma pessoa de confiança dele. Ele escolheu Amã.
Amã era um homem muito orgulhoso, né? Ele gostava de ter poder. E isso é muito ruim, né? Porque as pessoas que são orgulhosas, elas não têm Deus no coração, elas esquecem de Deus. E além de ter escolhido Amã, o rei ainda ordenou o quê? Que todos os funcionários deveriam se prostrar, se curvar diante de Amã. O que Mardoqueu fez? Ele não se curvou. Por quê? O ato de se curvar diante de alguém, né, diante de algo, isso significa que você está adorando aquilo, adorando aquela pessoa. E Mardoqueu, ele era judeu, ele acreditava em toda a palavra de Deus, ele confiava em Deus e obedecia a Deus. E ele não fez. E ele não fez isso. O que isso ocasionou para Amã, que era muito orgulhoso? Ele pediu para o rei para que matassem os judeus. Não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Ou seja, Mardoqueu, ele não aceitou se curvar diante daquele homem, porque aquilo significava que ele adoraria adoraria Amã. E a palavra de Deus diz que nós devemos adorar somente um Deus, que é o nosso Deus, que está lá no alto. Então ele obedeceu a palavra de Deus, ou seja, mas o rei colocou uma regra, era uma lei que deveria se prostrar diante de Amã, né? Diante dessa pessoa, dessa autoridade. Mas esta era uma regra que desobedecia a palavra de Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós temos que lembrar que isso não é certo. Porque toda autoridade, ela deve obedecer à palavra de Deus. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. E nós precisamos escolher sempre obedecer a Deus. Ele quase morreu. Mas quando nós obedecemos a Deus, Deus nos dá socorro. Ele nos ajuda. Lembra? Deus livrou o povo da morte. Deus ajudou por conta de obediência. Olha só, então nós devemos obedecer sim às autoridades, mas devemos lembrar sempre que a palavra de Deus, que aquilo que Deus nos ordenou tem que estar em primeiro lugar. Não é verdade? E tivemos tantos outros exemplos de pessoas que tiveram que, na verdade, não obedecer, né? Deixar de fazer aquilo que foi pedido pelo rei, porque desobedecia a palavra de Deus. E Deus veio com um livramento. Isso é muito importante a gente saber, que a gente tem que saber que Deus é soberano. Não existe autoridade que esteja acima dele. Tudo bem? Isso aí. Então, agora, mas o que a tia quer contar para vocês hoje é sobre uma autoridade que está pertinho da gente, que a gente falou. Uma autoridade que é muito importante para nós, que nós devemos obedecer, que é a autoridade dos nossos pais. Lembra? Nossos pais, eles foram escolhidos por Deus, como a tia já havia dito. Foram escolhidos para nos educar, para nos ensinar, para pastorear, cuidar do nosso coração, não é? Então, Deus escolheu nossos pais como autoridade. Nós devemos obedecer aos nossos pais. Está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, o seguinte: Filhos, o dever cristão de todos vocês, ou seja, de todos nós, é obedecer ao seu pai e sua mãe, pois isso é certo. Então é o nosso dever obedecer nosso papai e nossa mamãe. Nós precisamos obedecer nosso papai, é um dever, né? Não é, se der para obedecer, obedece. Não, é dever nosso obedecer o papai e a mamãe. Quem aqui já está lendo ou leu o livro de Provérbios? É importante ler o livro de Provérbios, sabia? A gente vai aprender muita coisa lá sobre a obediência, o respeito, a honra aos nossos pais. E hoje a tia vai contar a história de alguém que obedeceu o papai
e a mamãe. Obedecia muito o papai e a mamãe. A tia já contou a história de Jesus lá no comecinho, quando a gente falou do nosso primeiro princípio de caráter, que Jesus era obediente aos seus pais. E isso alegrava o coração da Maria, não é verdade? Trazia alegria para o coração dela, a obediência de Jesus. Mas hoje eu vou contar a história de Isaac. Eu pedi para o meu amiguinho ajudar hoje na história. Nós vamos contar a história de Isaac. Alguém sabe quem era Isaac? Quem foi Isaac? Alguém sabe? Isaac, ele foi filho de Abraão. Isaac foi o filho da promessa. Lembra? A esposa de Abraão, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. Ela não conseguia ter filhos de jeito nenhum. E quando eles eram velhinhos já, Deus deu a promessa de que eles teriam um filho. E esse filho, ele chegou na velhice de Abraão e de Sara, a mãe de Isaac. Então, Isaac, ele foi o filho da promessa. Pensa que Abraão amava Isaac. Ele tinha um amor muito grande, porque esse foi o filho que Deus fez, que Deus deu de presente a Abraão e Sara. Só que quando Isaac já estava grandinho, Deus chegou para Abraão e disse o seguinte: Abraão, eu quero que você leve o seu filho Isaac e sacrifique para mim. Naquela época, era comum as pessoas fazerem sacrifícios de cordeiros. Opa, tá de cabeça para baixo. Sacrifícios de cordeiros, ovelhinhas. Por quê? Porque naquela época o sacrifício era uma forma de adorar a Deus, de pedir perdão pelos pecados. Hoje a gente não precisa mais disso, porque o nosso cordeiro, ele foi escolhido por Deus, que é Jesus Cristo, não é mesmo? Mas naquela época era feito sacrifícios. E aí Deus foi lá e falou assim: Abraão, se você, eu sei que você é um homem muito obediente e eu quero que você sacrifique seu filho Isaac. Abraão, como um homem temente e obediente a Deus, ele marcou o dia, ele acordou bem cedo, pediu para Isaac ajudar ele a preparar todo o sacrifício. E falou que eles iam ofertar a Deus, oferecer um sacrifício a Deus. Isaac, ele estava ajudando, ele pegou, a lenha, estava arrumando as coisas com o papai dele. Ele pegou o fogo naquela época não era fósforo que usava, mas ele pegou o fogo e estava preparando tudinho. E aí ele disse assim: papai, aqui a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão olhou para ele e disse assim: Deus vai prover o nosso sacrifício, meu filho. Abraão não contou para ele que ele era o sacrifício. Mas Isaac já achou estranho e foi junto com Abraão até o lugar do sacrifício. Chegando lá, Abraão, ele amarrou Isaac. Isso mesmo. Ele foi lá, amarrou a mãozinha de Isaac, preparou tudo. Isaac já tinha ajudado a arrumar tudo, arrumar lenha e tudo mais. E ele pegou, amarrou Isaac, colocou ele sobre a lenha. E quando ele ia acender o fogo, o que Deus fez? Abraão, para tudo, para tudo. Eu já preparei o seu sacrifício. Eu preparei o cordeiro. E Deus preparou o cordeiro. Quando eles olharam para o lado, eles viram o cordeiro. E aí, o que eles fizeram? Eles ofertaram o cordeiro. É isso mesmo, eles fizeram um sacrifício para Deus. Quando a gente olha essa história, na Bíblia, ela relata que Isaac, em nenhum momento, ele questionou seu pai. Ih, pai, que é isso? Tá me amarrando por quê? Tá doido, é? Não,
Ou então saiu correndo. Ih, papai, não, vou sair correndo. O que é isso? Vai me matar? Não, ele não fez isso. Ou fala assim, ih, pai, sai fora. Que isso? Não, não vou morrer, não. O senhor vai me ofertar aqui, vai me matar? Não fez isso. E nem falou assim, nossa, que Deus é esse? Que ele quer matar, que faz o pai matar o próprio filho. Isaac nunca questionou seu pai sobre o sacrifício. Ele nunca resistiu a ser amarrado. Isso mesmo. Ele obedeceu ao seu pai desde quando? Antes de saírem. Porque ele obedeceu ao seu pai quando ele preparou o quê? A lenha. Quando ele preparou as coisas, o fogo. Isaac, ele ajudou seu pai em todas as coisas. Ele foi obediente ao seu pai. E mesmo no momento de sacrifício, ele não desobedeceu. Não questionou. E nós? O que nós temos feito com os nossos pais? Será que nós temos obedecido à autoridade dos nossos pais? Será que a gente obedece ou a gente fica questionando? Ah, pai, de novo? Ah, daqui a pouco eu faço. Não, agora não. Quando o papai ou a mamãe pede para arrumar a cama, você arruma na hora que eles falam ou pede para tomar banho? Você vai na hora que eles falam ou faz assim? Ah, já eu vou. Não, para. Ah, não me enche o saco. Coisa feia falar assim, hein? Ah, não, para, papai. Ai, você pega só no meu pé. Toda hora pega no meu pé. Só briga comigo. O que a gente faz? A gente obedece nossos pais? Vocês sabiam que uma ordem do pai, ela tem que ser atendida na hora? Porque se ela não é atendida, é desobediência? É isso mesmo. Nós temos que entender a autoridade dos nossos pais. Deus escolheu seu papai e a sua mamãe para ser papai e mamãe seu. Verdade, eles foram escolhidos por Deus para te educar, para pastorear o seu coração, para te direcionar. Você sabia que quando você não obedece o papai e a mamãe, essa autoridade que Deus deu, que é uma autoridade que representa Deus aqui na terra, você está desobedecendo a Deus? É isso mesmo. É isso que está escrito aqui, ó, em Romanos 13, que diz que nós devemos obedecer à autoridade, porque toda autoridade é permissão de Deus. E se a gente se volta contra essa autoridade, se a gente desobedece essa autoridade, nós somos o quê? Condenados. Olha que triste. A gente não pode deixar com que o nosso coração se revolte contra as autoridades que Deus nos deu. Autoridades foram dadas por Deus. Imagina só se nós vivêssemos num mundo onde nós não tivéssemos autoridade nenhuma. Que bagunça que seria se nós não tivéssemos leis. Porque nós estamos num mundo de pecado. Então as pessoas roubariam, matariam, fariam tudo. Seria uma bagunça. E se nossa casa não tivesse nosso papai e a mamãe, ou quem não tem o papai e a mamãe, não tivesse a vovó, o vovô, ou a pessoa que cuida de você, que representa uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Imagine que bagunça seria. Dormiria em qualquer horário, não teria horário para comer, não teria alguém para ajudar na lição de casa, para estudar, não teria ninguém para dar apoio. Isso é muito triste, viver sem autoridade. Nós precisamos obedecer aos nossos pais. Nós precisamos, como dizem Provérbios também, aceitar a repreensão dos nossos pais. Porque quem ama, ele disciplina. E é isso que os nossos pais fazem. Quando eles brigam, com a gente, quando eles nos repreendem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem, porque ele quer o bem para nós. Então nós precisamos obedecer às autoridades e respeitar as autoridades e também olhar para Deus e entender que existe uma autoridade que é acima de toda autoridade, que é a autoridade de Deus. Se vocês querem fazer as coisas certas, a gente precisa ler a palavra de Deus e cumprir, e obedecer tudo que está escrito nela.
com certeza nós teremos uma vida abençoada. A Bíblia fala, em relação ao papai e à mamãe, que quando um filho honra o pai e a mãe, eles têm uma vida longa, uma vida abençoada, uma vida próspera aqui na terra. Então a gente precisa obedecer à autoridade dos nossos pais e também obedecer, respeitar as autoridades que Deus escolheu para nós aqui nessa terra. Então, assim como Isaac, nós devemos ter nosso coração obediente, obediente aos nossos pais e obedientes a Deus. Vamos falar com Deus neste momento? Isso também faz parte de soberania, tudo bem? Faz parte do princípio da soberania, porque nós temos a autoridade que está acima de todas, que é a autoridade de Deus, e as autoridades que estão abaixo de Deus, para nos dar ordem, para nos ajudar aqui na terra. Tudo bem? Vamos falar com Deus então? Deus, na tua presença eu me coloco nesta tarde. Paizinho, muito obrigada por esta palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós desrespeitamos uma autoridade, a autoridade dos nossos pais, desobedecemos. Senhor, quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós não olhamos para a tua palavra, Deus, limpa o nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a obedecer ao Senhor em todo o tempo, a sermos obedientes às autoridades que o Senhor escolheu e sermos obedientes aos nossos pais. Nós queremos honrar os nossos pais, essa autoridade que representa o Senhor aqui nessa terra. Pai, muito obrigada por esta aula, abençoe o meu dia, meu final de semana. Deus, esteja comigo em todo o tempo, alcance vários corações através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Se vocês ainda não assistiram a aula da semana passada, assistam aqui. Se vocês não fizeram o devocional que nós deixamos no nosso Instagram, vai lá, pede pro papai e pra mamãe para fazer com vocês o devocional, que está muito legal. E também nesta semana nós teremos outros devocionais, outro devocional que nós deixaremos disponível lá no Instagram para vocês fazerem junto com o papai e com a mamãe. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue dando um coração ensinado, um coração disposto a aprender da palavra de Deus. E sejam obedientes. Lembram que tem que ser igual a Isaac, obedientes ao papai e à mamãe. Um grande beijo. Deus abençoe o final de semana de vocês, a semana de vocês. E até